Olá pessoal, meu nome é David, eu sou aqui do canal Mundo SI. Hoje vamos para a terceira parte do vídeo da série A Saga do Cálculo de IP. Nesse terceiro vídeo vamos finalmente realizar os cálculos de IP, porque os dois primeiros vídeos eu quis fazer uma revisão com vocês, que o primeiro foi de decimal para binário e o segundo vídeo foi de binário para decimal. Agora que foi feita essas duas revisões, vamos agora para o cálculo propriamente dito. Mas antes de fazermos os cálculos, se inscreva no canal, ative as notificações do sininho para informar o YouTube que eu estou fazendo os vídeos e não esqueça de deixar um like. Vamos agora para as atividades? Agora, pessoal, antes da gente começar a resolver o questionário, vamos fazer uma pequena revisão aqui rapidamente. Primeiramente, eu vou falar dos endereços de IPs e suas classes. Temos o IP de classe A, que ele vai do 1 até o 127. Uma observação importante: 127 é reservado para loopback e para os testes internos, certo? Agora vamos para o IP da classe B. O da classe B ele vai do 128 ao 191. E temos o IP da classe C que vai do 192 até o 223. Temos o IP da classe D, que ele é reservado para multicast, que ele vai do 224 até o 239. E temos o IP da classe E, que ele é de 240 a 255, reservado para experimentos e usado para pesquisa. Agora vamos falar de endereços privados. O endereço privado da classe A é 10.0.0.0 até 10.255.255.255. Temos o da classe B, que ele é 172.16.0.0 até 172.31.255.255. Temos o da classe C, que é 192.168.0.0 até 192.168.255.255. Agora vamos falar da submáscara padrão de cada classe. O da classe A, a submáscara é 255.0.0.0. O da classe B é 255.255.0.0. E o da classe C é 255.255.255.0. Agora que a gente fez essa revisão, vamos começar a responder o questionário que eu elaborei, tá certo? E no link da descrição tem o questionário para vocês fazerem o download e poder acompanhar as atividades, tudo bem? Vamos começar? Agora, pessoal, aqui com o enunciado, o que o enunciado está me pedindo? O primeiro problema, né? Que é da máscara de subrede personalizada. O número de hosts utilizáveis necessário será 6, certo? O endereço de rede é 126.0.0.0. Como a gente fez a revisão há pouco tempo, o endereço de classe, que classe ele é? A gente sabe que ele é da classe A. Vamos colocar aqui, classe A. A submáscara padrão do classe A. Alguém lembra? Lembramos. 255.0.0.0. E a submáscara customizada? A customizada a gente vai descobrir agora. Eu vou voltar no slide para explicar como que a gente vai chegar na customizada, o total de subredes e o endereço de hosts válidos. Vamos voltar lá para a explicação? Agora, pessoal, antes da gente saber a submáscara customizada, eu quero passar algo muito importante para vocês. A fórmula para saber a quantidade de subrede é 2 elevado a n, onde n é a quantidade de bits emprestados. A fórmula para saber a quantidade total de hosts é também 2 elevado a n, só que o n é para a quantidade de bits que sobrou depois de emprestar, né? Nesse caso.
A fórmula para saber a quantidade de hosts válidos é 2 elevado a n menos 2. Por quê? Porque um vai ser o IP de rede e o outro de broadcast, certo? Ó, no nosso primeiro exercício, o que que eu fiz? Eu transformei a nossa submáscara padrão aqui em binário. Cada número aqui, ele é um octeto. Ó, o 255, ele é representado por 8 número 1, que são 8 bits ligados. E o 0 tá 8 bits desligado, aqui também 8 bits desligado e aqui também 8 bits desligado, tá? Na forma decimal, a submáscara é 255.0.0.0. Agora, vamos customizar ela. Aqui, o que que eu precisei fazer? Eu precisei ligar os 8 bits aqui nesse que estava zero, ele ficou 255.255. Vou ligar mais 8 bits, então ele vai ficar 255 e eu vou precisar ligar aqui 5 bits. Então aqui ele ficou 248. Então, a quantidade de bits que eu precisei emprestar ou ligar é 21. A fórmula vai ficar como? A fórmula vai ficar 2 elevado a 21, que dá esse resultado. Que esse resultado é 2.097.152, totalizando sub-redes, tá? Esse 2.097.152 é sub-redes, tá? Beleza? Vamos agora para os hosts. Para a gente saber o número de hosts, tá vendo aqui, ó, sobrou 3 zeros, né? Sobrou 3 estados desligados, né? Então ele vai ficar 2 elevado a 3, que é 8, total de hosts. E aqui ele vai ficar 2 elevado a 3 menos 2, que dá um total de 6 hosts válidos. Agora vamos voltar lá para o enunciado e preencher, beleza? Agora, pessoal, voltando aqui para o enunciado, vamos preencher a submáscara customizada. Vimos na explicação a submáscara customizada, como que a gente achou o total de subredes, o número total de endereços hosts válidos e o número total de hosts, tá? Vamos preencher primeiro a nossa submáscara customizada. Ela ficou 255.255.255.248, beleza? Agora a nossa subrede, ela ficou bem grande, 2.097.152. Vamos preencher aqui. Beleza, preenchemos ele. O número total de endereço de hosts. O número total de endereço de hosts aqui é 8. E o número de hosts válidos é 6. Quantos bits foi necessário... quantos bits foi emprestados ou ligados, pessoal? Quando fala assim, número de bits emprestados, é o número de bits ligados, certo? 21. Agora eu vou voltar para a explicação para a gente descobrir o range de IP e quais endereços de IP cada subrede ele pertence, certo? Vamos voltar agora para a explicação? Agora, pessoal, aqui com a submáscara customizada, para a gente descobrir o salto da rede para os endereços e saber suas subredes, aqui a gente vai identificar pelo último bit emprestado ou último bit ligado. Aqui o salto da nossa rede vai ser de 8 em 8, certo? O último bit emprestado nele se encontra o salto de rede, nesse aqui é o 8, então o salto é de 8 em 8, beleza? Aqui eu fiz aqui os cálculos, certo? O salto aqui, ó, como ele é de 8 em 8, ele vai começar com 0, 8, 16, 24, 32.
E os números de SP válidos estão aqui. Por exemplo, da primeira subrede, ele vai do 126.0.0.1 até 126.0.0.6. O 7 é o broadcast, então a próxima rede que vai vir é o 8, que ele pertence à segunda subrede, certo? E assim sucessivamente. O que eu vou pedir para vocês? Printem a tela, que vamos preencher o resto do enunciado para a gente poder ir no enunciado 2, certo? Printe a tela, printou? Aí eu vou voltar no enunciados e vamos preencher e vocês olham na tabela para não se perderem, tá certo? Que eu deixei essa tabela montada para ter uma orientação, beleza? Vamos voltar lá para o enunciado? Pessoal, agora que voltamos para o enunciado, vamos responder aqui. Qual o range de IP da segunda subrede? Quando a gente fala range, a gente está falando do intervalo dela, que o intervalo dela inclui o IP de rede e o IP de broadcast, certo? Vamos lá. Qual é a range de IP da segunda subrede? Vamos preencher junto. Olhe lá na tabela que eu pedi para vocês printarem, por favor. 126.0.0.8 até 126.0.0.15, que é o nosso IP de broadcast. Qual que é o IP de rede da quinta subrede? O IP de rede da quinta subrede, vamos preencher aqui. 126.0.0.32, beleza? Agora vamos lá. Qual que é o endereço de broadcast da sétima subrede? 126.0.0.55. E quais são os endereços válidos para a décima subrede? Endereços válidos, a gente não coloca o IP de rede nem o de broadcast, a gente só coloca os válidos, certo? Aqui então vai ficar 126.0.0.73 até 126.0.0.78. Beleza? Agora que terminamos o enunciado, vamos para o enunciado 2, certo? Agora, pessoal, aqui no enunciado 2, o que ele está pedindo? Números de hosts utilizáveis, necessário 28. O endereço de rede dele é 172.50.0.0. Aqui, endereço de classe ele pertence ao endereço de classe B. Vamos preencher aqui. Classe B. A submáscara padrão dele, vamos lá, é 255.255.0.0. Submáscara customizada. A gente vai voltar lá para o slide para a gente achar a submáscara customizada, o total de subredes, o número total de endereço de hosts e o número de hosts válidos e o número de bits emprestados ou ligados, tá certo? Vamos voltar lá para o slide? Agora, pessoal, voltando aqui para o slide, como preenchemos a submáscara padrão no enunciado 2, no exercício 2, ele vai ficar 255.255.0.0. Agora vamos ver como que ela vai ficar customizada. Ó, nela customizada, o que eu precisei fazer? Eu precisei emprestar 11 bits. Então, como que fica a fórmula? Ela vai ficar 2 elevado a 11, que é igual a 2048 subredes. Então, nossa submáscara customizada vai ficar 255.255.255.224, beleza? Agora vamos para achar
o total de hosts e os nossos hosts válidos. Aqui, pessoal, o que a gente precisou? Sobrou 5 bits aqui, então vai ficar 2 elevado a 5, que é igual a 32. A 32 hosts totais, é o nosso host total. Para a gente achar nossos hosts válidos, temos que fazer como 2 elevado a 5 menos 2, que vai dar 30. Beleza? Agora vamos voltar lá para o enunciado e preencher, beleza? Agora, pessoal, que voltamos para o enunciado, vamos lá. A nossa submáscara customizada, ela ficou como 255.255.255.224. E o número total de subredes, 2048. 2048. E o total de endereço de hosts ficou 32. E o número de hosts válidos ficaram como? Ficaram 30. E o número de bits emprestado, 11. Vamos preencher aqui 11. Agora, pessoal, vamos voltar para a explicação para a gente conseguir responder o range de IP da segunda subrede, o da 10ª subrede aqui, o IP de rede, e o endereço de broadcast e os endereços válidos da 6ª subrede, beleza? Vamos voltar lá para a explicação? Agora, pessoal, aqui com a nossa submáscara totalmente customizada, aqui para a gente saber o salto da rede, o último bit emprestado aqui que eu marquei em vermelho, para ficar fácil também de interpretar, nele se encontra-se o salto da rede. Aqui é 32, então o salto vai ser de 32 em 32. Aí ele vai ficar 32, 64 e sucessivamente. Aqui eu fiz uma tabela aqui com os endereços de rede, certo? Que aqui tem o IP de rede, o IP de hosts, né, que são os hosts válidos, e o de broadcast. Uma coisa que eu quero que vocês se atentem na 8ª subrede, que vai, ó, a rede vai começar 172.50.0.224 e o válido dele vai 172.50.0.225 até 172.50.0.254. O broadcast nosso é o 255. O que acontece? Para a gente continuar, o número de IP aqui ele vai mudar. No lugar do 0, eu vou incrementar 1. Então, a 9ª subrede vai ficar como 172.50.1.0. Porque aqui, no momento que a 8ª subrede, o broadcast dele chegou 172.50.0.255, para eu continuar, eu tenho que tirar o 0 que tem no IP e colocar 1. Então, a 9ª rede vai ficar 172.50.1.0. Aí vai 172.50.1.1 até 172.50.1.30. O 31 vai ser o broadcast, aí vai começar sucessivamente. 172.50.1.32.64.96 e assim sucessivamente. Quando ele terminar, aí vai ficar depois 172.50.2 até chegar no 172.50.255.255 sucessivamente, tá? Aqui eu só coloquei essa pequena observação para vocês, certo? Agora que eu expliquei, vamos voltar para o enunciado e terminar o enunciado 2, beleza, pessoal? Agora, pessoal,
voltando aqui no enunciado, uma coisa que eu esqueci de avisar, vocês podem tirar o print para a gente utilizar. Se vocês não tiraram print, volta um pouquinho, alguns segundos do vídeo, aí printa a tela dessa última tabela do questionário 2 que eu fiz. Aí eu vou fazer aqui para vocês acompanharem, tá? Aí vocês vão acompanhando a tabela que eu fiz aqui para vocês se identificar aqui no questionário, beleza? Agora que vocês tiraram um print, vamos responder as questões aqui. Qual a range de IP da segunda subrede? Lembrando, o range de IP, a gente coloca o IP de rede e o IP de broadcast, certo? Então vai ficar como 172.50.0.32 até 172.50.0.63. Por que 63 é o de broadcast. 64 é a terceira, é o IP de rede da terceira subrede, beleza? Vamos lá. A gente respondeu aqui, vamos agora para outra pergunta. Qual o IP de rede da décima subrede? Qual o IP de rede da décima subrede? Vamos olhar lá. Ó, ele ficou 172.50.1.32. Que eu expliquei que quando o IP no broadcast, nesse caso, chegou a 172.50.0.255, eu precisei colocar um número 1, tá? Porque aí foi um outro endereço de IP. E aqui o da décima subrede, o IP de rede ficou 172.50.1.32, beleza? Qual o endereço de broadcast da quarta subrede? Vamos lá. Qual o endereço de broadcast da quarta subrede? 172.50.0.127. E agora a última questão. Quais são os endereços válidos para a sexta subrede? Vamos lá. 172.50.0.161 até 172.50.0.190. Porque 191 vai ser o de broadcast, certo? Agora, pessoal, terminamos aqui as atividades, tá certo? Compartilhem o vídeo para o pessoal que gosta de redes, para o pessoal entusiasta que gosta de aprender, porque conhecimento é sempre válido, certo? Vou ficando aqui. Um forte abraço, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal, porque logo teremos mais novidades. Fui!